Salve Maria, o terço da mansidão. Vamos falar sobre esse terço logo depois de recitarmos as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O terço da mansidão. Vamos aprender este terço. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Qual é o jugo que não é suave, e qual é o fardo que é pesado? É o jugo, é o fardo do nosso egoísmo, que sempre está voltando sobre si próprio para querer a sua satisfação, o seu proveito, o seu lucro. O egoísmo não nos deixa ser mansos. O egoísmo nos incita à vingança, ao ódio, à retribuição vingativa. Mas o vingativo não tem paz. A mansidão é que traz a paz. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o jugo da cruz, que devemos carregar com mansidão. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Acreditem, abraçando o jugo de Cristo, nós nos tornamos repousantes, nós encontramos descanso, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Suave e leve, porque ele carregou primeiro que nós e porque nós nunca o carregamos sozinho, mas ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando. Ou melhor, ele está em nós, dentro de nós, nos ajudando pela graça, pelas suas inspirações sobrenaturais. Sejamos mansos e teremos a paz prometida aos mansos. Sim, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Para nós, mais do que possuir a terra, devemos desejar possuir o céu, que é a nossa terra, a nossa herança. São Tiago 1,26. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana-se a si mesmo, saiba que é vã a sua religião. E no capítulo 3, o mesmo São Tiago fala contra a intemperança na linguagem. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Vamos ler esta passagenzinha a partir do versículo 2 em diante. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai também que os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, no entanto, conduzidos por um pequeno leme,
para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a nossa língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo, como do mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação. Inflamada como está pela geena, geena é o inferno. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto, está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer. Meus irmãos, porventura uma fonte jorra pelo mesmo olheiro, água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O domínio da língua é fundamental. Vocês podem perceber as imagens dos santos, como são os olhos deles, como são as suas feições, mas vocês perceberão que a boca dos santos é fechada. É a boca de quem sabe se silenciar, fazer silêncio para ouvir Deus falar, fazer silêncio para não atacar temerariamente o próximo, para não condená-lo, para não acusá-lo, para não difamá-lo. Silêncio, silêncio. É o silêncio que nos comunica com Deus e nos evita atacar, dividir o próximo. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Mateus 7, 1. Vejamos a passagem paralela em São Lucas. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Julgar aqui é sinônimo de condenar, porque se julgar fosse absolver, nós poderíamos facilmente julgar o próximo. O que Jesus está repreendendo e censurando é um juízo condenatório. Condenar o próximo. Não condeneis e não sereis condenados. Esta palavra é muito dura, porque cada vez que eu condeno o meu próximo, faço questão de acusá-lo, que ele assuma a sua culpa, que ele se humilhe, que ele pague por aquilo que ele fez. Cada vez que eu me comprazo em falar mal do próximo, e faço disso até uma diversão, um prazer, porque quando eu falo mal, eu me exteriorizo, eu desabafo, e dou mil explicações psicológicas para justificar a minha maledicência. Quando eu falo isso, eu estou preparando para mim um igual juízo de condenação. Mas há uma diferença. Quando eu condeno o próximo não vai para o inferno. Mas se Deus me condenar, eu irei para o inferno e lá ficarei para sempre. Portanto, é desigual a condenação que eu faço ao meu próximo e o castigo de condenação que está reservado para mim. Portanto, não condeneis,
e não sereis condenados. E nós deveríamos pedir: livrai-me de condenar e de ser condenado. E deveríamos repetir isso muitas vezes, porque esse vício, esta tendência é terrível. Madre Teresa de Calcutá teve a sua biografia narrada neste livro aqui, do padre Leo Masburg. Madre Teresa, uma vida maravilhosa, da editora das Edições Paulinas, Leo Masburg. Quem puder comprar e ler, não deixe de fazê-lo, porque é um livro muito, muito bonito. Este livro fez-me despertar para a necessidade do silêncio e de evitar a condenação ao próximo. Vejamos algumas frases dela ao longo deste livro. Sabe, padre, é melhor desculpar do que acusar. Quando condenamos uma pessoa, ficamos sem tempo para amá-la. Sei muito bem que existe corrupção em Calcutá, mas também sei que há coisas boas e eu decidi ver o bem. Um pecado que nunca terei de confessar é o de ter condenado alguém. Você já viu alguém como Madre Teresa? São raríssimas tais pessoas. Elas são silenciosas, são discretas. Elas se esmeram em falar o bem do próximo, em ocultar aquilo que é mal, em conservar uma modéstia no falar, uma discrição, um respeito, um santo temor de Deus. Essas pessoas nos cativam, porque elas são diferentes das outras, daquelas que falam muito porque não tem nada a dizer, porque são vazias, é que elas fazem barulho, assim como o sino. O sino faz tanto barulho porque ele é oco e só tem um badalo para bater nele. Mas as pessoas que se entregam à santidade são silenciosas. Conta-se que São Domingos de Gusmão falava raramente. Falava com Deus ou sobre Deus. Que bonito, gente. Que bonito a gente não ficar preso a esses assuntos tão rasteiros, como é comentar a vida alheia, condenar, falar mal. Não! Vamos falar bem de Deus, vamos glorificá-lo. Vamos glorificar o bem que Deus fez nas almas. E se elas ainda têm defeitos, vamos exaltar as coisas boas, porque os defeitos não vêm de Deus, mas as coisas boas vêm dele. Vamos glorificar a Deus como fez Nossa Senhora ao receber o elogio de Isabel. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O mesmo São Tiago diz: o juízo será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Já pensou se nós formos julgados sem misericórdia? Se Deus der a nós não a misericórdia de que nós precisamos, mas o castigo que nós merecemos, não temos salvação. Tratar o outro com misericórdia é uma questão de sobrevivência. Você quer ser salvo? Trate de ser misericordioso. Trate de perdoar infinitamente. Trate de olhar somente coisas boas no próximo e silenciar as más. Trate de apregoar as maravilhas de Deus em si mesmo e as maravilhas que ele fez no seu próximo e em si próprio. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. É assim que a gente se livra do juízo condenatório, que é terrível, e é assim que a gente adquire a paz para as próprias almas. Encontrareis paz para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Entre as obras de misericórdia, há duas espirituais que podemos praticar. É perdoar as injúrias e suportar com paciência as fraquezas do próximo. Gente, que coisa maravilhosa, se nós pusermos isso em prática. Eu me lembro de Dom Manuel Pestana, o bispo que me ordenou, como ele era discreto, como ele evitava falar qualquer coisa negativa contra o próximo. Mas a discrição dele era tamanha que, quando ele começava uma frase, frequentemente ele cortava e não terminava. Essa interrupção de uma frase chama-se anacoluto. E eu, brincando com o Dom Manuel, falando sobre os anacolutos dele, ele dizia: meus anacolutos são terríveis. Por quê? Ele percebia que aquela frase poderia terminar com dano para uma pessoa, então ele interrompia. É bonito, gente, a gente fazer isso, é muito bonito, porque com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, para nós nos impregnarmos destas ideias, eu tive a ideia de recitar algumas jaculatórias nas contas do Rosário, para que assim nós recitássemos o terço da mansidão. Vejamos como é esse terço. As orações estão na descrição do vídeo. Vocês podem recortar e colar. A oração inicial pode ser esta aqui. Ó Jesus, cujo jugo é suave, cujo fardo é leve, dai-nos um coração manso e humilde como o vosso, para que assim encontremos repouso para as nossas almas. Agora, nas contas grandes, equivalentes ao Pai Nosso, a gente diz assim: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nas contas pequenas, livrai-me de condenar e de ser condenado. É bem rapidinho. Vamos então recitar aqui. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-me de condenar e de ser condenado. 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 Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-me de condenar e de ser condenado. 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 Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-me de condenar e de ser condenado. 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 Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-me de condenar e de ser condenado. 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 Livrai-me de condenar e de ser condenado.
Livrai-me de condenar e de ser condenado. Livrai-me de condenar e de ser condenado. Livrai-me de condenar e de ser condenado. Livrai-me de condenar e de ser condenado. Livrai-me de condenar e de ser condenado. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-me de condenar e de ser condenado. 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 Agora a oração final. Ó Jesus, que dissestes que os mansos possuirão a terra, concedei que, imitando a vossa mansidão, tomemos posse do céu onde vós reinais. Vou repetir. Ó Jesus, que dissestes que os mansos possuirão a terra, concedei que, imitando a vossa mansidão, tomemos posse do céu onde vós reinais. Prontinho. É um terço tão pequeno, mais rápido ainda que o terço da misericórdia. E a gente pode rezar nas horas vagas para lembrar a necessidade da mansidão. A necessidade de sempre julgar bem o próximo e de jamais condená-lo, para que não sejamos condenados. Vou agora fazer propaganda dos livros que estão na nossa página, providaanapolis.org.br. Esta aqui é A Alma do Embrião Humano, a minha tese de doutorado, que fala sobre o momento em que a alma é criada e infundida por Deus no embrião humano, ou seja, no momento da concepção. A alma do embrião humano. O outro livro que está à venda é IPPF, a Multinacional da Morte, escrito por Jorge Scala, um advogado argentino, que trata do complô mundial para o controle de natalidade através do aborto, da anticoncepção e da esterilização, entre outras coisas, como também a ideologia de gênero. Este outro livro é o Livro de Ouro ao Alcance de Todos. É uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís de Maria Grignon de Montfort, para as pessoas que estão se preparando para a consagração a Nossa Senhora ou se preparando para renovar esta consagração. E este livrinho aqui, o último de todos, o mais recente, é a segunda edição de Descobrindo a Castidade, para os jovens que pretendem se casar, mas também para os casados, para as pessoas de todas as idades que querem descobrir este tesouro escondido, que nos habilitará a ver a Deus face a face, a pureza de coração. Agora vamos rezar a súplica ardente a São José, mas antes dela, eu vou fazer um pedido. Eu faço sempre, mas eu tenho que repetir. As nossas contas não estão no vermelho, mas também não estão excelentes. E nós precisamos, a cada mês, de ter R$5.000 para pagar a mãe da menina Giovana. Giovana foi a menina que não foi abortada no ano 2005 por causa de um habeas corpus que eu impetrei em favor dela. Por causa desse habeas corpus, a criança nasceu, recebeu um nome, foi sepultada, ela não foi jogada num lixo hospitalar
misturada com os detritos. Não. Ela teve um tratamento humano e digno. Pena que eu não pude batizá-la, porque tive uma notícia falsa publicada pelo jornal que, apesar do habeas corpus, o aborto já havia sido praticado. Por isso eu nem procurei os pais da criança. Depois que eu percebi que a notícia era falsa, já era tarde. A criança já havia sido dada à luz, já tinha vivido mais ou menos 1 hora depois do parto e já tinha falecido sem que eu pudesse batizá-la. Seja como for, Giovana foi bem tratada pelos seus pais, mas induziram os pais de Giovana a quererem fazer uma ação de reparação de danos contra mim por causa do dano que eles sofreram por não terem podido abortar a própria filha. Esta ação de reparação de danos eles ganharam na Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, e como não encontraram em mim bens penhoráveis, os advogados tentaram e conseguiram fazer com que a Justiça comprometesse, envolvesse o pró-vida nessa dívida. Então agora nós fizemos um acordo com os pais de Giovana e o que ficou acertado é que o pró-vida tem que pagar 140 mil reais divididos em prestações de 5 mil reais, o que dá ao todo 28 meses. Nós já pagamos um número razoável de parcelas, mas falta muito mais por pagar do que aquelas que nós já pagamos. Cada mês temos que ter 5 mil reais só para satisfazer essa dívida, fora as outras despesas ordinárias de cada mês. E se você quiser nos ajudar a saldar esta dívida, uma dívida que se prolonga por mais de 2 anos, 28 meses, não se esqueça de fazer a sua contribuição. Lá na página providaanapolis.org.br vocês podem clicar em doação. E lá vocês têm todas as contas bancárias, o CNPJ, a chave Pix, para saberem todos os meios possíveis de nos ajudar. Mas vamos deixar também no final deste vídeo um QR Code, para que, se você quiser, possa fazer a sua transferência por Pix, tá? E Deus lhes pague por todos vocês que têm nos ajudado e que continuarão nos ajudando com a graça de Deus. Este é o pedido que eu faço a vocês. Vamos pedir agora a São José que ele socorra o pró-vida neste momento tão crítico pelo qual estamos passando. É a súplica ardente a São José, nosso padroeiro. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos 2 tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes
e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora vamos fazer a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, que foi por muitas vezes priora do convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, intelectual, muito culta, muito santa, muito dedicada à santidade. Vamos pedir a intercessão dela para que, se for da vontade de Deus, se for para eu servir melhor as almas, para eu não dar trabalho ao próximo, se isso servir para aumentar a minha gratidão e a minha humildade, que eu fique bom dos meus joelhos, da minha coluna e das outras articulações. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se eu receber esta graça, a graça da cura física, eu vou comunicar a postulação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, a fim de que isto sirva para instruir o seu processo de beatificação. E quem sabe, se ela for beatificada, nós teremos então uma santa brasileira, carioca, carmelita, que nos vai honrar com a sua intercessão. Muito bem. Agora vamos terminar dando a bênção final. Se vocês quiserem esta relíquia, a relíquia está aqui nesse paninho, olha, que tocou nos ossos dela. É uma relíquia de 2º grau.
Relíquia não se vende, mas se pode doar. Se vocês quiserem uma relíquia dessas, peçam para provida@providaanapolis.org.br, tá? E você informe o seu endereço físico para que nós possamos remeter pelo correio. Muito bem, quem quiser comprar esses livros, ou quaisquer dos livros que nós anunciamos, e quiser, além dos livros, receber uma relíquia, esteja à vontade para pedir. Os livros podem ser comprados pela plataforma PagSeguro, mas nós temos que pagar uma taxa de intermediação, e isso torna o produto um pouco mais caro. Ou, se vocês forem comprar em grande quantidade, comuniquem-se diretamente conosco e assim o custo barateia. Nós temos por norma não ganhar nenhum lucro naquilo que nós vendemos. Vamos dar então a bênção final? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Giana Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.